Meus queridos irmãos, a gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, sou eu, o pastor Irinaldo, e eu estou aqui para poder compartilhar com você conteúdo da palavra de Deus que vai tocar nossa alma, vai poder fazer a gente entender mais com clareza os propósitos de Deus para com as nossas vidas. Então eu criei este canal para a gente compartilhar, tá bom? As coisas gloriosas do Senhor que a Bíblia nos ensina, tá? Através de Deus para com as nossas vidas. Eu quero que você que vai me assistir, eu já quero te pedir por gentileza, você compartilhar, você se inscrever no canal, dizer para nós aí, escrever nos comentários, da onde você está nos assistindo, colocar suas dúvidas, tá ok? Então eu quero compartilhar com você as grandezas do Senhor. E eu escolhi de início falar a respeito do arrebatamento da igreja. Então vamos lá? Vamos comigo? Meus queridos irmãos, então nós vamos para o texto de 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4, a partir do verso 13. Que nós vamos falar a respeito do arrebatamento da igreja. É este tema que nós queremos discorrer aqui, para que nós possamos assim entender este evento glorioso está por vir. Pode acontecer agora. Eu estou falando aqui e Jesus nos levar para o seu reino de glória. Mas, na verdade, tem muitos que já perderam essa esperança. Muitos não acreditam mais, certo? E nem tampouco fala a respeito do assunto. Mas nós estamos aqui para falar do assunto. E eu quero iniciar nesta página aqui falando de início do arrebatamento da igreja. Perceba bem que aqui alguns temas, tá? Alguns tópicos para nós podemos fazer, discorrer o texto e o estudo aqui em si, falando do arrebatamento da igreja. Eu coloquei aqui o dia do Senhor. O que o dia do Senhor está relacionado? Ele está relacionado ao dia da ressurreição de Jesus. Em Lucas capítulo 24, versículo 3, vai falar sobre a respeito da ressurreição do Senhor. E Marcos capítulo 16, versículo 9, vai dizer que este dia é o primeiro dia da semana. Então, o sábado, ele não tem nada a ver com o primeiro dia da semana. O sábado foi para a lei, a graça é outra coisa, tá bom? Mas isso aqui é tema para a gente falar em outro dia, se assim possível. E o versículo de número 2, capítulo 2 e versículo 16 de Colossenses, vai falar que nós não precisamos ter essa preocupação com tempos e com o que há de comer, com lua nova, com festas judaicas nenhuma e nem tampouco com dia de sábado, ok? Então o dia do Senhor está relacionado ao dia da ressurreição, ok? Mas o dia do Senhor Jesus Cristo está relacionado ao dia do arrebatamento da igreja e está lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, e o seu versículo de número 2, que está falando a respeito deste dia glorioso, que é o dia do Senhor Jesus Cristo. E aqui está o dia de Cristo ou do Filho do Homem, que está relacionado ao dia glorioso de Cristo, quando ele descerá, tá? Com poder e grande glória nas nuvens, juntamente com a igreja e os seus anjos. Está lá em Apocalipse, capítulo de número 19, o verso 11, que vai falar sobre a descida do Senhor. Todo olho vai ver, tá? Zacarias 14 também vai falar. Eu não coloquei aqui, porque não é completamente disso aqui que eu quero falar. Mas, em outro momento, a gente fala a respeito disso daqui. É só para você entender, certo? E o dia de Deus, ou o dia do Senhor, está relacionado ao dia do juízo, tá? Está lá em Filipenses capítulo 2, versículo de número 9, verso 10, e Apocalipse capítulo 20 e versículo de número 11. Então, está aqui um
uma divisão desses eventos, ok? Porém, um deles já aconteceu, que foi a vinda de Jesus e a sua crucificação, a sua morte, ok? Os judeus esperavam um libertador, ele veio, mas eles não acreditaram. Mas João disse, mas todos quantos receberam, deu o poder de ser chamado filho de Deus. O judeu rejeitou, o gentil, e muitos, né, hoje do judeu, graças a Deus, também crê no Evangelho, e eles receberam Jesus. Jesus veio, foi crucificado, morto, mas ressurgiu e está com o Pai na glória. Então, este dia, tá, do Senhor já aconteceu. Porém, esses três ainda não aconteceu, que é o arrebatamento da igreja, a vinda do Senhor para estabelecer o milênio e o dia do juízo. Isso, em breve, também vai acontecer. Mas, nós falando aqui do arrebatamento da igreja, como que acontecerá isso? Eu vou dar aqui alguns detalhes para você assim entender, porque talvez você tenha dificuldade, assim como eu tive muitas dificuldades, e ainda tenho, tá? Ainda tenho dificuldade de entender completamente, né? Mas aqui a gente vai estudando, a gente vai se interagindo com a palavra de Deus, buscando fontes, e vai tendo aqui mais clareza, e a gente vai entendendo a palavra de Deus, e conforme nós vamos entendendo, também nós vamos aqui explicando. Como que acontecerá este dia? Esse dia é verdadeiro? É verdadeiro. Isso é uma promessa que o Senhor fez para a sua igreja. E esta promessa, com certeza, sem sombra de dúvida, se cumprirá. Primeiro, eu quero dizer para você que existe aqueles que não creem. Aqueles que não creem, aqueles que perderam a esperança. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, a partir do verso 5, você vai ver ali aqueles que desacreditaram. Aqueles que perderam a esperança. Mas Pedro está dizendo assim, ó irmãos, nós não. Nós não podemos perder essa esperança. E aí você vai ver Paulo também em Tito, capítulo de número 2, a partir do verso de número 12 ao 14, falando de um Deus maravilhoso que fez uma promessa para a sua igreja. E o versículo 14 vai dizer assim, porque o Senhor vem buscar um povo zeloso de boas obras. Então esse evento ele é verdadeiro. Existe uma esperança. Mas como acontecerá isso? Nós vamos ler aqui o texto, ok? Tessalonicenses, capítulo de número 4, e o seu versículo de número 16. Mas eu vou ler o 15, vamos ler o 15? Diz assim, ó. Dizemos-vos, pois, estas palavras do Senhor, que nós, o que ficamos vivos, para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com a voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Ó, eu fiz uma ilustração aqui, ó. Os que morreram em Cristo, tá? E aí, quando eu falo aqueles que morreram em Cristo, eu não estou falando e não estou tratando só daqueles que morreram depois que Jesus veio, depois que ele subiu. Não, eu estou falando daqueles também do Antigo Testamento que obedeceram ao Senhor, que guardaram a sua palavra e que tiveram esperança, tá? Que tinham uma vida eterna. Então eles vão ser ressuscitados neste dia. Neste dia, o versículo de número 16 diz que eles ressuscitarão primeiro. Como que eles vão ressuscitar se eles estão mortos e os seus corpos já foram completamente descompostos? Não existe mais nem sequer o pó, pois o Senhor sabe.
O Senhor formou Adão do pó da terra. Ok? Eu não sei onde aqueles que morreram no mar, que ninguém achou o corpo dele. Eu não sei. Ninguém sabe, mas o Senhor sabe. Então o Senhor vai fazer a forma novamente. Por quê? Porque existe no céu, eu fiz um céuzinho aqui pequeno aqui, tá? Mas é uma só ilustração. Aqueles que morreram em Cristo, nós, primeiramente, eu quero te explicar aqui, nós temos 3 coisas importantes que você precisa saber. Nós temos espírito, alma e corpo, correto? O corpo, vamos dizer assim, que é a bainha da alma, do espírito, certo? E tem o nosso sentimento, a nossa psique, que é os nossos desejos, que é chamado de alma também, de mente, ok? Então, nós precisamos entender que eles estão com o Senhor, mas no dia que o Senhor vier, o dia desse evento aqui, que o Senhor vier nas nuvens, o Senhor vai bradar. O Senhor vai bradar e os mortos vão ressurgir primeiro, certo? Vão ressurgir, tomar a sua forma de um corpo glorificado. Esse corpo não vai ter habitação de pecado mais. E aí depois a igreja que teve essa esperança, esperançosamente, neste grande dia que a palavra de Deus está falando aqui, eles vão também ter o corpo glorificado. Nós, quando Paulo está falando, nós que estamos vivos, tá? Nós que estamos vivos, depois nós que ficamos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens. Olha bem, este evento é um evento só, porém, será dentro de uma forma bem organizada, certo? Porque é todos que vão encontrar com o Senhor. Os que morreram em Cristo e a igreja, aqueles que estão vivos. Agora, como que eles vão ter o corpo glorificado? Paulo ele vai dizer isso aqui em 1 Coríntios, capítulo 15. Paulo vai dizer assim, ó, capítulo 15, a partir do verso 50. Paulo dizendo, o versículo de número 50 está escrito assim, e agora, digo isto, irmãos, que carne e sangue não pode herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdará a incorrupção. E o versículo 51 diz assim, ó, eis que vos digo um mistério. Paulo está dizendo outra vez aqui um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, ou nem todos morreremos, mas todos seremos transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos, até a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptível, e nós seremos transformados. E aí diz mais, porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e isto que é imortal se revista da imortalidade. Esta palavra imortalidade, aqui é um tema para a gente falar outro dia, a respeito daqueles que acreditam que a alma ela vai ser completamente extinguida depois que ela ser lançada no lago de fogo. Mas aqui é outro tema para outro dia. Mas eu quero falar aqui deste dia glorioso que Paulo está dizendo que de fato vai acontecer. As mesmas mensagens que Paulo ele direciona para a Tessalônica, para os irmãos de Tessalônica, ele dirige também aos irmãos de Coríntios. Para que todos eles guardassem memória este dia glorioso, esta promessa feita por Jesus, que ele iria ressuscitar aqueles que morreram, esperançosos, e aqueles que têm uma vida casta com Deus, uma vida pura, santa com Deus, vão ressuscitar
os que morreram em Cristo, e nós seremos transformados, iremos ao encontro do Senhor nas nuvens. Olha que coisa gloriosa. Aí a uns acredita o seguinte, que para este evento acontecer, vai existir aqui, enquanto isso, porque existe várias divisores aqui dentro da questão da teologia chamada escatologia. Porque aqui nós estamos falando de um tema chamado escatologia bíblica. Então o que acontece? Uns acreditam que a igreja, antes deste evento, vai passar pela grande tribulação, tá? A grande tribulação. Eles vão passar pela grande tribulação, eles vão participar, tá? Do império, vamos dizer assim, ou do reinar do anticristo, do homem iníquo, do perverso, ok? Eles vão acreditar que a igreja vai passar pela grande tribulação. Outros acreditam que a igreja só vai ser arrebatada, ou melhor, uns acreditam que a igreja vai ser arrebatada no meio da grande tribulação. Outros acreditam que a igreja passará por toda a tribulação e depois a igreja será arrebatada. Outros acreditam que a igreja não passará pela grande tribulação, nem no começo, nem no meio e nem no final. Que a igreja não passará. Antes disto, antes do iníquo reinar, tomar posse deste mundo, nós acreditamos, e eu acredito assim, que a igreja não vai passar pela grande tribulação. Nós temos base nisso, e eu vou falar aqui, tá bom? Nós temos base, marquei alguns versículos ali, para nós provarmos isso. Eu creio, como muitos aí acreditam, que a igreja não passará pela grande tribulação. Que há um cuidado do Senhor a respeito disso. Ok? Então, isso também não vai atrapalhar a sua salvação. Se você é uma pessoa séria, uma pessoa que vive uma vida com Deus, mas que você acredita que a igreja passará pela grande tribulação, você também é salvo. Se você acredita que a igreja vai passar pelo início ali, pelo começo, que vai aprovar da grande tribulação, se você crê assim, mas você tem uma vida com Deus, você também é salvo. Eu também creio, porque há muitos pré-tribulacionistas que acreditam que a igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação, que não vai ser salvo, que tem uma vida completamente bagunçada, assim também como os tribulacionistas, os pós-tribulacionistas. Muitas pessoas, assim, os amilenistas, muitos acreditam dentro dessa escola teológica, tá? Um será salvo. Mas aqui o que importa é a gente ter uma vida com Deus, tá bom? Não estou aqui trazendo nenhuma polêmica, tá certo? Longe de mim isso aqui. Apenas eu só estou trazendo aqui aquilo que vai nos edificar, falando a respeito da palavra de Deus, com todo respeito aos demais aqui. Eu creio no pré-tribulacionismo, que nós não vai passar pela grande tribulação por causa desses textos aqui. Olha bem, por que a igreja não vai passar? Porque o Senhor, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 9, não predestinou a igreja para a ira. E no momento do reinar do anticristo, do entregar isso aqui por anticristo, é a ira do Senhor. A igreja não tem como a igreja estar no governo de Satanás. Não, a igreja pertence ao Senhor. Ela está no governo de Cristo, certo? Capítulo de número 1 e verso 10 de 1 Coríntios. Eu quero ler esse texto com você, querido. 1 Coríntios, capítulo 1 e o verso de número 10. Vai dizer, capítulo 1 de 1 Coríntios, e o verso 10 diz assim: Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que digais tudo uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões, antes sejam unidos em um mesmo pensamento, em um mesmo parecer. Então, a minha forma aqui é de unir, não é de criticar, não é de maltratar,
não é de trazer dissensões, é de união. Agora, Apocalipse capítulo de número 10. Apocalipse capítulo de número 10. E o verso de número... Apocalipse 3, perdão. E o verso 10 diz assim. Vamos ler para a gente não errar. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra, os que habitam na terra. E aí diz mais, o versículo 11, eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Quando nós falamos a respeito da coroa, para que ninguém tome a tua coroa, Jesus está dizendo para você não deixar nada tirar essa esperança de você. Porque só quem alcança o arrebatamento da igreja é quem vai ser coroado. E aí Paulo está falando isso lá em 2 Timóteo, capítulo de número 2, ó. 2 Timóteo, capítulo 2. Eu quero fazer essa ilustração para você, porque é bem bacana você aplicar aí na sua vida aí, tá? A partir do verso 2, Paulo diz assim, ó. Perdão, 2 Timóteo, estou aqui em 1 Timóteo. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, e o verso de número 2. A partir do verso 2, está dizendo assim, ó. Vai falar de muitos fiéis testemunhos, coisa e tal. Mas o versículo de número 4, Paulo vai dizer assim, ó. Ninguém que milita se embaraça com as coisas desta vida, a fim de agradar aquele que alistrou para a guerra. E agora, ó o versículo 5. Diz assim, e se alguém também milita, não é coroado se não militar legitimamente. Então, Paulo está falando aqui de um bema, de alguém que corre e chega lá no final e é coroado. Aí você pode estar falando, mas Paulo está falando daqueles que alcançaram a salvação. Não, Paulo também está referindo aqui, é igualmente João está falando. Ninguém pode tomar a sua coroa. Ninguém pode tirar de você o desejo de você vencer e de alcançar este dia glorioso que é o arrebatamento da igreja. Porque senão você não é coroado. Senão você não tem a recompensa. Então nós que somos igreja, nós temos essa esperança. E nós somos esperançosos para este dia. O dia do arrebatamento da igreja. Isso é verdadeiro. Aí você pode estar dizendo assim, mas e as pessoas que morreram? As pessoas que morreram no mar, o que vai acontecer? A Bíblia diz em Apocalipse 20, e versículo 13, que o mar vai dar os seus mortos. Vai fazer novamente, o Senhor vai fazer tornar novamente o corpo daquele que morreu, ninguém achou, foi descomposto, o fogo devorou completamente. O que vai acontecer? O Senhor vai fazer o corpo dele voltar novamente a existir e a habitação do espírito daquela pessoa, isso é fato. Vai tomar a forma novamente, ter um corpo glorificado, incorruptível, tá? Porque essa é a promessa do Senhor. E é assim que nós cremos. Agora, quando a gente fala aqui do capítulo de número 13, do capítulo 20, versículo 13, quando você vai para Daniel, você vai ver que ali Daniel está falando de duas ressurreições. A ressurreição do ímpio e a ressurreição dos fiéis. É por isso que ele diz assim que uns ressuscitarão para a vida eterna e outro para a vergonha e desprezo eterno. É a mesma palavra que é direcionada para aqueles que morreram em Cristo, que vão ressuscitar, aqueles que morreram e que estão agora sendo atormentados, os que vai morrer e vai para lá, neste dia pelo qual Daniel está falando, de fato, vai acontecer. Nós precisamos entender com mais clareza, com mais objetividade, esse dia glorioso e guardar em nossos corações, pois isso é verdade. Paulo ele disse em Romanos capítulo de número 13, versículo 11, ele disse, então, conhecendo o tempo, é a hora de despertarmos do sono.
É hora de nós nos despertarmos. É hora de nós entendermos que este dia pode ser agora. E como que a gente sabe? Aí talvez você está procurando, quando que será este dia? Ninguém sabe. Mas o Senhor deixou sinais. Mateus capítulo 24, 36 e ao 34. Ele diz que a hora, dia e hora, ninguém sabe. Ninguém sabe. Mas se você for ler, do versículo 36 ao 34, lá vai estar te dando sinais. Olha, assim como foi no dia de Noé, assim como foi no dia de Ló. E aí ele termina dizendo assim, ó, vigiai. Nós temos que vigiar. Que o Senhor possa assim, te abençoar, que o Senhor possa te enriquecer e que você pode ter esta esperança dentro de você, que o arrebatamento da igreja pode acontecer agora. Meus queridos, isso foi um resumo rápido para a gente fazer aqui este vídeo, tá bom? Para você entender. E depois nós vamos aqui falar mais. Nós vamos falar aqui de lição de IBD, nós vamos falar aqui de arrebatamento da igreja, nós vamos falar aqui de milênio, nós vamos falar aqui de muitas outras coisas. E eu quero o seu compartilhamento, eu quero o seu que você me siga, que você pode compartilhar com muitas outras pessoas. E eu não quero aqui trazer polêmica, eu quero aqui ensinar a palavra de Deus. Eu quero que você entenda isso no nome de Jesus, ok? Vou ficando por aqui, que Deus em Cristo te abençoe, e o próximo vídeo eu conto com você, com o seu compartilhamento também, e com a sua interação. Deus te abençoe, um forte abraço.